O trailer de Superman 2025 surpreendeu o mundo, e ninguém estava preparado. O começo de uma nova era. Prepare-se para testemunhar o renascimento de um ícone. O novo trailer de Superman 2025, dirigido por James Gunn, acaba de ser lançado. E não é exagero dizer que ele mexeu com o coração dos fãs e sacudiu as bases do universo DC. Mas o que esse trailer realmente revela? O que está por trás de cada cena, de cada olhar de Clark Kent, de cada silêncio de Lex Luthor? Neste vídeo, vamos destrinchar cada detalhe, cada símbolo escondido, cada possível referência que James Gunn deixou ali como pistas. Se você é fã de quadrinhos, de cinema, ou simplesmente quer entender por que esse filme promete ser tão diferente de tudo o que vimos antes, fique com a gente até o final. Aproveita agora para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a nossa cobertura do novo universo DC só está começando. E se você conhece aquele amigo que é fã do Superman desde criança, já compartilha este vídeo com ele. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu no trailer. Vamos destacar os comentários mais criativos nos próximos vídeos. Ah, e um aviso importante. No final do vídeo, vamos revelar um easter egg escondido no trailer que pode mudar tudo o que sabemos sobre o enredo. Mas, atenção! Esse detalhe passou despercebido até pelos maiores canais gringos. Agora, vamos direto para o primeiro bloco, onde vamos analisar a transformação mais ousada do herói. O Superman agora tem uma personalidade, um Superman com alma. A revolução de James Gunn. Por décadas, o Superman foi criticado por ser bom demais, sem falhas, ou até mesmo chato. Mas o trailer do novo filme mostrou um herói que finalmente parece humano. Sim, ele ainda é o símbolo da esperança, mas agora também é vulnerável, introspectivo, dividido entre dois mundos. David Corenswet entrega um Clark Kent com profundidade emocional. Seus olhos carregam dúvida, responsabilidade e um peso silencioso. Essa não é apenas mais uma versão do Escoteiro Azul. É alguém tentando entender seu lugar no mundo. E isso conecta o público imediatamente. A escolha de James Gunn de explorar o conflito interno do personagem é estratégica. Em tempos de heróis problemáticos, o Superman precisava de uma atualização. Não em seus poderes, mas em seu propósito. A pergunta central é clara: como ser bom em um mundo quebrado? O trailer nos mostra cenas de Clark observando o mundo, salvando pessoas em silêncio, encarando a mídia e o governo com uma calma contida. Isso não é apenas heroísmo, é contenção, é sacrifício, é alguém tentando não esmagar o mundo com sua força. E é aqui que entra o charme da direção de Gunn. Ele não transforma o Superman em um anti-herói, mas em um símbolo de esperança real. Um símbolo que também sangra, sofre e pensa. Essa nova camada promete transformar a forma como o público enxerga o personagem. Nos diálogos com Lois Lane e com autoridades, vemos um Superman questionado. Isso nunca foi tão explorado de forma madura no cinema. A crítica social sutil se encaixa perfeitamente com os temas contemporâneos, algo que os filmes anteriores falharam em fazer com equilíbrio. E o mais impressionante? Tudo isso é transmitido sem frases forçadas ou exposição exagerada. O trailer é contido, poético e poderoso. Parece mais uma carta de apresentação do que uma propaganda. E isso é genial. Mas isso é só o começo. No próximo bloco vamos falar sobre a maior surpresa do trailer: o novo Lex Luthor e o início do conflito político global. Lex Luthor, o monstro com rosto de gênio. Se o Superman mudou, Lex Luthor também precisava de uma reinvenção à altura. E foi exatamente isso que vimos. Nicholas Hoult surge como um Luthor frio, calculista, mas incrivelmente carismático. A ameaça agora não é apenas física, é filosófica. O novo Lex Luthor não quer apenas destruir o Superman. Ele quer provar que a humanidade nunca deveria ter confiado nele. No trailer, Lex aparece em poucos segundos, mas cada palavra e cada olhar já deixam claro o tipo de vilão que ele será. Em vez de gritar, ele sussurra.
Em vez de demonstrar ódio abertamente, ele manipula. Sua força está em sua capacidade de influenciar a opinião pública, de mover governos, de plantar dúvidas onde antes havia esperança. A mudança estética também é marcante. Esqueça o Luthor exagerado e caricatural de versões passadas. Aqui temos um Lex mais jovem, de aparência refinada, cabelo raspado milimetricamente, com um ar corporativo e um estilo que remete aos CEOs do mundo real. Ele é o bilionário moderno, envolto em polêmicas, com conexões políticas e uma sede insaciável de controle. James Gunn acerta em cheio ao usar Luthor como a personificação dos medos da sociedade atual. O medo do desconhecido, da inteligência que se transforma em arrogância, do poder sem limites nas mãos erradas. A presença dele no trailer não é sobre ação, é sobre ameaça ideológica. Ele representa a humanidade desconfiada, a resistência ao alienígena que pretende salvar o mundo. O diálogo entre Lex e Lois Lane é um dos pontos altos do trailer. Enquanto Lois tenta entender o verdadeiro propósito de Clark, Lex já concluiu: ele não é um de nós. Essa fala carrega um peso imenso. Ela encapsula o racismo disfarçado, o nacionalismo cego, o medo do diferente. Temas extremamente atuais. E o mais assustador é como Lex os transforma em armas de persuasão. E não para por aí. O trailer também sugere que Lex está manipulando forças além da política. Cenas rápidas mostram reuniões secretas, aparições em programas de televisão e até indícios de que ele pode estar financiando experimentos ou operações obscuras. Isso abre margem para teorias. Luthor estaria criando sua própria linha de defesa? Ou algo ainda pior? É possível que Lex esteja arquitetando um plano para desacreditar e isolar o Superman. Não com kryptonita, mas com medo, com desinformação. Ele entende que basta uma dúvida plantada no coração do povo para transformar um salvador em inimigo. Isso faz dele mais perigoso do que qualquer vilão com superpoderes. E Nicholas Hoult está preparado para entregar essa ameaça silenciosa com perfeição. Mas se você acha que Lex é o único adversário do Superman neste filme, prepare-se. O trailer revelou algo muito maior: o surgimento de outros superpoderosos. Heróis? Vilões? Ou apenas mais peças no tabuleiro de Luthor? No próximo bloco, vamos analisar a aparição surpreendente de Hawkgirl, Lanterna Verde e outros nomes icônicos da DC que podem mudar tudo. A Nova Liga. Heróis misteriosos no tabuleiro de guerra. O que seria de um Superman renovado sem um novo universo ao seu redor? O trailer do filme não apenas revela um herói mais humano e um vilão mais ardiloso, ele também apresenta de forma sutil a presença de outros superpoderosos. Sim, o universo DC está se expandindo, e o mais interessante, não como um espetáculo, mas como parte essencial da história. Em rápidos cortes vemos figuras como Hawkgirl, Guy Gardner, o Lanterna Verde e Senhor Incrível. Essas aparições relâmpago não estão ali à toa. James Gunn sabe exatamente o que está fazendo, introduzindo peças de um novo tabuleiro com cuidado cirúrgico. E cada personagem parece carregar uma agenda própria. Eles não estão ali como coadjuvantes, mas como agentes ativos de uma trama maior. A presença de Hawkgirl, por exemplo, já levanta especulações. Ela está em combate? Está monitorando o Superman? Está do lado dele ou contra ele? A escolha dessa personagem, com raízes profundas em civilizações antigas e conexões cósmicas, mostra que o filme pode ir muito além dos conflitos políticos. Pode tocar em temas como reencarnação, legado e até profecias interplanetárias. Guy Gardner, o Lanterna Verde, aparece com um visual fiel aos quadrinhos. Arrogante, intenso e com a clássica jaqueta. Mas a questão é, o que ele está fazendo ali? Representando a tropa dos Lanternas? Vigiando a Terra? Ou será que ele já desconfia de Superman e age como fiscal intergaláctico? A presença dele sugere que o universo está atento e, desconfiado, já o Senhor Incrível, Mr. Terrific, um dos personagens mais inteligentes da DC,
levanta ainda mais teorias. Ele pode ser o elo entre ciência e vigilância. É possível que ele atue como uma ponte entre humanos poderosos e figuras cósmicas. O trailer o mostra pensativo, quase em segundo plano, mas isso, vindo de James Gunn, é um sinal. Personagens subestimados podem ser os pivôs da virada. Essas aparições também levantam uma dúvida crítica. Será que estamos vendo os primeiros passos de uma nova Liga da Justiça? Não uma equipe tradicional, mas uma aliança instável, com ideologias diferentes, reunida pela necessidade de controlar ou confrontar o Superman. Isso abriria caminho para narrativas mais maduras, onde os heróis nem sempre concordam entre si. Outro detalhe importante é a ausência de personagens clássicos como Batman, Mulher Maravilha ou Flash. Essa decisão não parece acidental. Gunn está construindo do zero, com personagens menos conhecidos, mas com enorme potencial. Isso permite uma narrativa mais livre, menos presa ao passado e cheia de possibilidades novas. E se você pensa que as surpresas do trailer acabam por aqui, pense de novo. Porque o próximo bloco vai revelar o personagem mais inesperado de todos. Um ser com 4 patas, poderes inacreditáveis e um carisma que conquistou a internet. Sim, estamos falando dele, Krypto, o Supercão. E sua participação vai muito além de um simples alívio cômico. Krypto, o Supercão que roubou a cena. Entre tantos personagens esperados e teorias complexas, poucos imaginavam que um dos maiores destaques do trailer seria um cachorro. Mas não qualquer cachorro. Estamos falando de Krypto, o Supercão, companheiro fiel do Superman e agora um elemento-chave na nova fase do universo DC. Sua breve aparição no trailer foi suficiente para incendiar as redes sociais. Em uma das cenas mais comentadas, vemos Krypto ao lado de Clark Kent caminhando em silêncio, como se soubesse exatamente o peso que seu dono carrega. Há um ar de lealdade profunda entre os dois, uma conexão emocional que vai muito além da amizade entre homem e animal. É como se Krypto fosse o último elo de Clark com seu planeta de origem e com sua própria humanidade. Mas não se engane, Krypto não está ali apenas para ser fofo. Ele aparece usando uma coleira com o símbolo da casa de El e, em uma rápida cena, o vemos voando ao lado de Superman com os olhos brilhando de energia. Isso confirma que ele também é afetado pelo sol amarelo da Terra e que pode ser uma verdadeira arma viva, se necessário. James Gunn parece utilizar Krypto como um contraponto emocional ao clima tenso do trailer. Em um filme onde todos desconfiam de Superman, Krypto representa aquele que o conhece profundamente e confia nele incondicionalmente. É uma forma de mostrar que, mesmo quando o mundo vira as costas para você, sempre haverá alguém ao seu lado. Há quem diga que Krypto pode ganhar um papel ainda mais ativo na trama. Fãs especulam que ele poderá intervir em batalhas, proteger civis ou até mesmo impedir ataques direcionados ao próprio Clark. Uma cena do trailer sugere que ele entra em ação para salvar uma criança de uma explosão. Um momento que pode ser usado para reforçar o lado humano e altruísta da narrativa. Além disso, a presença de Krypto é um aceno direto aos fãs de longa data. Nos quadrinhos e animações, ele sempre foi muito mais que um mascote. Ele é parte da mitologia kryptoniana, uma lembrança de casa, de infância, de inocência perdida. Em um mundo onde Superman vive constantemente sob julgamento, Krypto é a manifestação pura da confiança. A internet reagiu com entusiasmo, memes, fanarts e até teorias de que Krypto pode ganhar um spin-off explodiram nas horas seguintes à estreia do trailer. Isso mostra que a DC e James Gunn acertaram ao incluir elementos emocionais e inesperados que atingem o público direto no coração. Afinal, quem não se emociona com um supercão fiel salvando o mundo ao lado do seu herói? Mas não se esqueça, nem tudo no trailer é fofura e lealdade. Há uma presença sombria surgindo nas sombras, algo ancestral, maior do que qualquer vilão terrestre. No próximo bloco, vamos falar do que pode ser o verdadeiro inimigo por trás das cortinas. Uma ameaça vinda do espaço, das memórias de Krypton e talvez da própria origem do Superman.
As Sombras de Krypton, a ameaça que veio com o Superman. Por trás de todo o brilho, esperança e heroísmo, o novo trailer do Superman traz um toque sombrio. Um sussurro quase imperceptível de que algo muito mais antigo e perigoso está à espreita. Não se trata apenas de Lex Luthor ou da desconfiança humana. A verdadeira ameaça pode ter vindo do mesmo lugar que o herói: Krypton. Em uma cena que dura apenas alguns segundos, vemos Clark tendo um flashback. O céu avermelhado, estruturas colossais desmoronando e vozes ecoando em kryptonês. Mas há algo mais. Uma figura encapuzada, observando tudo das sombras, como se não tivesse sido destruída com o planeta. Quem, ou o que, é essa presença silenciosa que parece perseguir Clark mesmo na Terra? A teoria que está ganhando força entre os fãs é que Brainiac pode ser o verdadeiro vilão do filme. Um dos inimigos mais perigosos do Superman nos quadrinhos. Brainiac é conhecido por coletar e destruir civilizações inteiras, mantendo apenas o que lhe interessa. Se ele sobreviveu à queda de Krypton, ou pior, se ele causou a destruição, isso muda tudo. O trailer não revela claramente a identidade dessa figura misteriosa, mas a estética tecnológica, fria e quase alienígena, remete diretamente a Brainiac. Há também uma cena onde vemos um artefato flutuante, com símbolos brilhando, quase como uma sonda. Aquilo não parece humano, e certamente não foi feito na Terra. A tensão está no ar, e ela tem cheiro de memória reprimida. Mas o mais assustador é a forma como Superman reage a isso. Ele não parece bravo, ele parece com medo, como se já tivesse sentido essa presença antes. Como se ela fosse parte de algo que ele tenta esquecer. Talvez um trauma de infância, ou um segredo que seus pais kryptonianos nunca quiseram revelar. A conexão emocional entre o herói e a ameaça é profunda. Se Brainiac está mesmo por trás disso, James Gunn pode estar preparando não apenas uma luta de força, mas um embate de legados. Um confronto entre a última esperança de Krypton e o próprio fantasma de sua destruição. Uma batalha que não começa na Terra, mas nas estrelas, na memória, no DNA do próprio Superman. Esse elemento cósmico eleva o filme a um patamar muito mais complexo. Não estamos falando apenas de salvar Metrópolis, mas talvez de impedir uma segunda extinção. Uma que começou em Krypton e pode terminar aqui, agora. Isso explicaria por que o Superman está mais sério, mais humano, mais dividido. Ele não está lutando só contra vilões, mas contra o passado que o persegue. E se o passado é sombrio, o presente também está em perigo. Porque há uma figura crucial neste quebra-cabeça emocional e político: Lois Lane. No próximo bloco, vamos explorar a participação poderosa e emocional de Lois, a mulher que conhece o Clark por trás do Superman, e que pode ser o elo entre o herói e o mundo que ele jurou proteger. Lois Lane, a voz da verdade em um mundo em dúvida. Em meio a deuses, alienígenas e ameaças interplanetárias, há uma personagem que continua sendo essencial, humana e corajosa: Lois Lane. E no novo trailer de Superman 2025, sua presença não é apenas simbólica. Ela é fundamental. Interpretada por Rachel Brosnahan, Lois ressurge como o coração emocional da história, mas também como a âncora racional de um mundo em colapso. Lois aparece em cenas-chave, não como espectadora dos eventos, mas como uma protagonista ativa. Em um diálogo marcante, ela diz: "Você não precisa ser como eles querem. Você só precisa ser você." Essa frase, simples à primeira vista, carrega o peso de quem conhece Clark por inteiro e reconhece que o verdadeiro poder dele não está nos músculos, mas na compaixão. Sua atuação como jornalista investigativa volta com força. Em cenas rápidas, vemos Lois em busca da verdade, questionando autoridades, confrontando Lex Luthor e tentando entender o surgimento de novos meta-humanos. É como se ela fosse a única que ainda acredita que, no meio do caos, a verdade pode ser uma arma mais poderosa do que qualquer superpoder. A química entre ela e Clark está evidente. Eles não são apenas casal, mas parceiros. Ela o desafia, o entende, o humaniza.
Em um momento emocional do trailer, vemos Lois segurando a mão de Clark com os olhos marejados, enquanto ele encara uma escolha impossível. Isso mostra que o novo Superman pode até ser um símbolo, mas sua força vem do amor que o sustenta. James Gunn acerta ao colocar Lois como uma bússola moral. Ela não está ali para ser salva. Ela é quem salva o Superman de si mesmo. Em um filme onde todos parecem duvidar dele, é Lois quem lembra quem ele realmente é. Isso torna sua presença não apenas romântica, mas estrategicamente vital para a narrativa. Há também uma tensão crescente em torno de sua segurança. Em uma das cenas mais rápidas, vemos Lois em perigo, possivelmente sequestrada ou alvo de um plano de Lex. Mas ao invés de medo, ela demonstra frieza e coragem, provando que a repórter do Planeta Diário continua sendo uma força inabalável. Lois é o tipo de personagem que não precisa de superpoderes para ser gigante. E o mais simbólico é ela quem narra parte do trailer. Sua voz guia o espectador por entre as cenas, como se fosse a única capaz de traduzir o que realmente está em jogo. Não é apenas uma batalha entre heróis e vilões, mas uma luta pelo coração da humanidade. Lois representa isso. A humanidade corajosa, questionadora, resistente. Mas, se Lois representa o coração do Superman, há outro personagem que representa o passado que ele não consegue enterrar. Seu pai. Sim, Jor-El aparece em uma sequência visualmente impactante, e sua presença promete mudar completamente a perspectiva sobre a origem e o destino do Homem de Aço. Prepare-se para o próximo bloco, onde vamos mergulhar na figura do pai perdido, e na mensagem que pode abalar Clark para sempre. Jor-El, a mensagem de um mundo perdido. Entre as muitas camadas do novo trailer de Superman 2025, há uma que toca profundamente o público: a aparição de Jor-El, o pai biológico de Kal-El. Em uma breve, mas poderosa sequência, somos levados de volta a Krypton. Não apenas como um planeta distante, mas como um legado vivo que ainda ecoa dentro do herói. A figura de Jor-El surge como um fantasma do passado, ou talvez como um guia para o futuro. Interpretado por um ator ainda não oficialmente confirmado, Jor-El aparece em uma projeção holográfica, falando diretamente com seu filho. A cena é envolta em tons azuis e prateados, com a arquitetura kryptoniana brilhando como cristais pulsantes. Você foi enviado para proteger, mas também para aprender com eles, diz ele. Essa fala ressoa profundamente com os dilemas que Clark enfrenta no presente. Jor-El não surge como um pai nostálgico, mas como um mensageiro de sabedoria. E também de alerta. Em trechos da gravação, ele menciona forças que podem ter sobrevivido à destruição de Krypton. Isso não só alimenta a teoria sobre Brainiac, como também sugere que a origem de Clark carrega um fardo maior do que ele jamais imaginou. Krypton pode ter caído, mas seus ecos ainda vivem, e talvez estejam vindo atrás dele. O trailer dá a entender que essa mensagem foi descoberta por Clark recentemente, talvez ativada por um artefato kryptoniano escondido ou recuperado. Isso adiciona um novo mistério à trama. Por que Jor-El deixou essa gravação agora? O que ele sabia que ninguém mais sabia? E o que exatamente ele queria que Kal-El soubesse antes do confronto que está prestes a acontecer? Em uma das cenas mais simbólicas, vemos Clark ajoelhado diante da projeção de Jor-El, como se estivesse buscando respostas. O Superman, tão poderoso diante de exércitos e catástrofes, ali é apenas um filho em busca de orientação. Essa humanização do herói, mais uma vez, mostra a sensibilidade narrativa que James Gunn está imprimindo ao personagem. Mas há outro detalhe intrigante. Jor-El menciona um último protocolo, um plano escondido, uma espécie de contingência que só pode ser ativada se Kal-El falhar. Essa revelação provoca uma dúvida angustiante. O que é esse protocolo? E por que Jor-El duvidaria da capacidade de seu próprio filho de cumprir o propósito para o qual foi enviado? Tudo isso coloca o Superman em uma encruzilhada. Ele não está apenas decidindo se será o herói da Terra.
Ele está lutando para entender se pode mesmo ser o que seu pai esperava, ou se está condenado a repetir os erros de Krypton. A presença de Jor-El amplia o conflito central do filme. O herói dividido entre dois mundos, dois legados, duas verdades. E, falando em legados, o trailer também revela, mesmo que sutilmente, o nascimento de um símbolo. A construção do famoso S como o emblema da esperança, sua origem real, seu significado dentro da cultura kryptoniana. No próximo e último bloco, vamos explorar como o novo filme promete redefinir o símbolo do Superman, não apenas como logotipo, mas como ideia viva. E arma contra o medo. O símbolo da esperança, mais que um S no peito. Entre todas as camadas emocionais, visuais e filosóficas do trailer de Superman 2025, uma delas se destaca como o verdadeiro coração da narrativa. O símbolo. O icônico S no peito de Kal-El nunca foi apenas uma letra, e James Gunn parece decidido a provar isso como nunca antes. Em várias cenas do trailer, a câmera foca no emblema com reverência, quase como se ele respirasse, pulsasse. E talvez, de certo modo, ele realmente pulse. Em um dos momentos mais comoventes, vemos o jovem Clark Kent, ainda menino, descobrindo o traje kryptoniano. Ele segura o tecido com as duas mãos, passa os dedos sobre o símbolo e pergunta: o que isso significa? A resposta não vem de Martha Kent, nem de Jor-El, mas do próprio silêncio, do olhar profundo do menino tentando entender quem ele é. A construção da identidade do herói começa ali. Jor-El, em sua mensagem, diz que o símbolo representa esperança em sua língua natal. Mas a força simbólica vai além. Para os humanos é o escudo do protetor, a marca do impossível tornado real. Para os vilões é o aviso de que a justiça chegou. E para Clark, é a lembrança constante de que, mesmo sendo o último de seu povo, ele ainda carrega um mundo inteiro no peito. Durante o trailer, o símbolo aparece de formas diferentes: queimado, sujo de sangue, refletido em espelhos, até mesmo sendo construído por inteligência artificial kryptoniana. Isso mostra que o S também é um espelho da alma de Superman, vulnerável, mutável, mas eternamente renascente. A esperança não é uma certeza, é uma escolha, e Clark precisa decidir se vai carregar esse símbolo com medo ou com fé. Há uma cena visualmente deslumbrante em que Superman voa acima das nuvens, e o sol atravessa o escudo em seu peito, projetando o S em gigantesca escala sobre as nuvens abaixo. É uma metáfora clara. O símbolo está acima de nós, mas nos cobre. Ele inspira, mesmo quando quem o carrega está cheio de dúvidas. Essa é a beleza do herói que Gunn está recriando. A ideia do símbolo como arma contra o medo ecoa fortemente no mundo atual, dentro e fora da tela. Em tempos de desinformação, medo coletivo e crise de identidade, o Superman de 2025 parece mais atual do que nunca. Ele nos pergunta silenciosamente: e se alguém realmente escolhesse fazer o bem, não por obrigação, mas porque acredita que o mundo ainda merece ser salvo? E aqui, o trailer termina com uma cena poderosa. Clark, diante do espelho com o traje completo, dizendo a si mesmo: não sou perfeito, mas vou tentar. Essa frase, simples, é talvez o verdadeiro resumo de todo o legado do Superman. Não ser invencível, mas ser persistente na bondade. E esse é o herói que o mundo precisa agora. Mas espere, porque o que James Gunn está construindo vai muito além de um filme solo. O universo está se expandindo. Há referências escondidas, conexões misteriosas e pistas que indicam que outros heróis e ameaças cósmicas estão vindo aí. No próximo vídeo, vamos revelar os easter eggs mais escondidos do trailer e o que eles significam para o futuro do DCU. Se você achou esse vídeo épico, o próximo vai explodir sua mente.